Muito boa tarde a todos os colegas vereadores, presidente Ítio, que conduz os trabalhos nessa tarde. Eu não posso me furtar, senhores vereadores, assim como também o colega vereador Bruno comentou aqui a respeito do acontecido na última sessão plenária, onde nós testemunhamos aqui, num ato completamente abusivo, a total falta de respeito do presidente do Sindicato dos Trabalhadores, em especial com a nossa colega vereadora Silmara Silva Miguel. É inadmissível que nos dias de hoje nós possamos testemunhar a violência que esse cidadão cometeu aqui contra a nossa colega vereadora Silmara. Por isso, inclusive, estou entrando com uma moção de repúdio e convido os colegas vereadores, porque nós não podemos admitir que isso jamais aconteça com qualquer mulher. E aqui dentro desse parlamento, todas se sentiram feridas nesse dia, porque foi lastimável o que nós testemunhamos aqui. Lastimável. Como a vereadora Silmara disse, esse cidadão propaga o caos. E nós não podemos deixar isso acontecer, não que sem fazer esse registro aqui nessa casa, de repúdio ao que aconteceu. Véspera ainda do Dia Internacional das Mulheres. Então, quero dizer aos colegas vereadores que estou entrando aqui, convido todos a assinar, para que nós possamos fazer esse cidadão entender que ele não pode achar que ele ganha tudo no grito. E, aliás, falando nisso, quero aqui dizer aos colegas vereadores, parabéns àqueles que votaram favoráveis ao projeto de alteração do SBLU, porque justamente ao contrário do que o sindicato pregou, ao contrário do que o sindicato vem falando, esse projeto vem em benefício do servidor, para corrigir algumas distorções que ocorreram na reforma da Previdência em 2021. Aliás, algumas dessas, inclusive pactuadas com o sindicato em 2015 e que perderam efeito em 2021 e que estavam sendo incluídas novamente, vereador Bruno. Por isso, justamente, o benefício ao servidor. E descaradamente esse cidadão veio aqui e mentiu para a sociedade. O sindicato continua mentindo para o servidor. Na pauta que diz respeito à educação, vereador Gilson, lá hoje, na legislação, está previsto que somente o professor de nível superior tem direito à aposentadoria especial. O que o projeto fez? Incluiu o educador, vereador Gilson. E o presidente do sindicato veio aqui mentir na cara dura, dizendo que nós estávamos penalizando os professores. Ao contrário, nós estávamos incluindo uma categoria desassistida. Com relação à média, que foi outro ponto polêmico aqui colocado, e que, mais uma vez, repito, continua sendo, de forma intencional, pelo sindicato, distorcido no meio dos servidores, com relação à média, para início de conversa, quem entrou depois de 2003, ou seja, antes da regra da paridade, não muda absolutamente nada, todos já têm que contribuir dentro daquela proporção ao longo da sua jornada de trabalho. O que se fez foi, mais uma vez, corrigir uma distorção que a reforma da Previdência em 2021 causou, que foi o quê? Permitir que servidores públicos, como acontecia antigamente na FURB, trabalhassem ao longo da sua jornada como efetivo 20 horas, e faltando 6 meses para se aposentar, ganhavam uma extensão, vereador Jovino, de mais 20 horas, e se aposentavam com 40 horas semanais trabalhadas. Isso estava previsto, porque em 2021, na reforma da Previdência, acabou se alterando o artigo que justamente não permitia mais que isso acontecesse. E o que nós estamos fazendo? Incluindo de volta, foi isso que nós fizemos na semana passada. Corrigir essa injustiça que o próprio sindicato também reivindicou. Então veja o nível desse cidadão que veio aqui, agrediu a vereadora Silmara,
sinto muito pelo que aconteceu. Aliás, sinto muito com todas as mulheres que se sentiram atingidas pela forma como ele lhe tratou, e nós não vamos admitir que isso aconteça. E muito mais, eu peço a cada um dos colegas que, justamente com base nessas informações, faça o contraponto, Lamento aqui, inclusive, que os colegas vereadores que votaram contrários foram iludidos, porque prejudicaram o servidor. E para finalizar, os parcelamentos da prefeitura, a tão falada dívida que a prefeitura tem com o SBLU, é um valor realmente substancial, vereador Matias. Nós estamos falando aí de mais de 250 milhões de reais, mais do que isso. Mas hoje, vereadora Silmara, o déficit atuarial do SBLU supera os 4 bilhões de reais. Portanto, dizer que é a falta de pagamento e as pedaladas, como muito se propaga aqui, que inviabiliza o Instituto de Previdência, é uma mentira. Se o prefeito chegasse hoje e disse, assim, então vou acabar com essa polêmica, vou pagar toda a dívida do SBLU, da prefeitura com o SBLU. São 4 bilhões, nós estamos falando de algo perto de 300. Mudaria? Infelizmente, o sindicato, mais uma vez, como eu digo, transmite a todos que o Instituto está quebrado, porque eventualmente nós autorizamos aqui o parcelamento daquilo que é dívida previdenciária da prefeitura com o SBLU. Mas isso não é a maior conta, não é o que causa o maior prejuízo do déficit atuarial. O que causa o maior prejuízo, justamente a todos os servidores, são essas situações que estavam distorcidas e que, repito aqui mais uma vez, nós tivemos a oportunidade de corrigir. Por isso, quero aqui parabenizar todos os colegas vereadores que não se intimidaram e votaram favoráveis ao projeto, porque ele, de fato, trouxe muito mais benefícios do que prejuízo, sem dúvida nenhuma, ao servidor. E com relação à questão que eu tenho certeza que era mais sensível do sindicato, e por isso propagou a mentira para mobilizar o servidor aqui nessa casa, porque ao sindicato, de fato, o que interessava era que eles não gostariam que o presidente do SBLU fosse indicado pelo Poder Executivo, que isso permanecesse assim, através de eleição. Pois bem, nós simplesmente estamos adequando a legislação federal. E, aliás, a grande maioria absoluta dos institutos próprios, de regime próprio, já tem essa sistemática, ou seja, nós estávamos aqui adequando a legislação federal. E o sindicato simplesmente veio aqui e propagou um monte de mentiras. Esses são os fatos. Antes de passar a palavra, só a questão de justiça, para não haver nenhum questionamento de tempos, qualquer bancada, Marcelo estava ultrapassando o tempo, mas ele utilizou 2 minutos do vereador Diego e 2 minutos da vereadora Silmara para poder usar o tempo. Tá? Obrigado. Agora ouço a parte o vereador Almir Vieira e o vereador Bruno Cunha. Presidente Marcelo Lanzarin, primeiramente quero parabenizar Vossa Excelência por demonstrar conhecimento da matéria e poder estar passando para toda a sociedade o que de fato ocorreu aqui nesta casa. Assim como Vossa Excelência, nós já havíamos conversado, fez essa moção de repúdio, eu também estou encaminhando, devido ao fato, não o que ele fez comigo, mas com a vereadora, com a mulher, a mãe de família, e com desrespeito a mais de 200 mil votos que tem aqui dentro, porque nós somos eleitos pela cidade de Blumenau, desrespeitando cada parlamentar, indiretamente. E quando fala de uma mulher, é todas as servidoras. Estou entrando com um pedido para a mesa diretora, para que seja proibida a entrada desse cidadão nesta casa, porque nunca veio aqui para contribuir. E somente veio aqui para fazer essa baderna, porque se nós, enquanto parlamentares, formos para cima dele, nós seremos capa de jornal e poderemos sofrer um processo administrativo. Enquanto ele anda solto por aí falando um monte de mentira e inverdades, instigando a sociedade contra essa Câmara e contra o Poder Legislativo. Parabéns. Perfeito, vereador Almir. Parabéns também pela colocação. Ouço também a parte o vereador Bruno Cunha e, na sequência, o vereador Diego Nazato. Vereador Marcelo, primeiro eu quero te parabenizar por esse ato, por fazer a moção aqui de solidariedade à vereadora Silmara, também deixar minha solidariedade à vereadora pela situação que aconteceu aqui. Parabenizo por essa posição, terá sim
o meu apoio. Muito bom trazer aqui o conhecimento técnico, porque você sabe desse assunto, sabe, na raiz, né? Inclusive, era bom uma hora explicar também quando começou esses pedalas no SBLU, porque eu acho que muita gente aqui se esqueceu nos anos 2000. Quem é que foi? Que foi o governo que foi? Eu acho que a gente tem que esclarecer algumas coisas aqui, trazer para essa casa, porque se não foi pensado lá atrás, quem cria um instituto que não pensa e ele nasce deficitário desde o início, tem muita culpa e responsabilidade, porque isso vem com essas pedaladas que vem passando. E nós ficamos numa situação todo mês, toda hora, muito desconfortável. O risco que a gente tem de não votar os pedalas também, que muitos servidores não sabem, em relação aos projetos de educação, de assistência social, isso tem que ser passado para as pessoas. Agora, as questões das narrativas, elas vão acontecer de determinada forma. O problema é você desvirtuar a realidade, que é o que acontece com aquela postagem que está tendo dos 14%. Aquilo não corresponde à verdade. Passa o entendimento errado para as pessoas. Perfeito, vereador Bruno, muito bem lembrado, porque, de fato, não havia nada tratando dos aposentados no projeto encaminhado pelo Executivo. Então, há sim uma distorção da realidade quando o sindicato faz essas postagens. Vereador Nazato. Vereador, obrigado por trazer todas essas informações aqui a público para trazer um esclarecimento necessário. E eu gostaria de frisar que eu, particularmente, me pontuo cada vez mais para fazer uma atuação técnica aqui dentro da Câmara de Vereadores. E eu vi que a nomeação pelo prefeito, ela atende uma recomendação técnica do Ministério da Previdência e não vai ser um qualquer cargo que vai ser colocado ali. Será exigido que seja um servidor público com as suas devidas credenciais para gerir os fundos de previdência. Então, não é um ato estritamente político. Mas a gente tem que trazer a transparência e falar de política aqui dentro também. O sindicato fez esse show todo porque eles tinham formado maioria no conselho e, a princípio, estariam elegendo muito em breve alguém ligado ao sindicato no conselho, e é por isso que eles têm toda essa raiva. Infelizmente, não conseguiram dessa vez, ou melhor, felizmente não conseguiram dessa vez, porque tudo que eu menos quero é que o regime de previdência de Blumenau caia nas mãos do Centraceb e de pessoas ligadas a eles. Perfeito, vereador Diego. De fato, é isso. O que aconteceu foi que nós aqui, nos ajustes que fizemos, beneficiamos os servidores. E o sindicato, de fato, estava muito mais preocupado com essa questão política do que técnica. Aliás, muito bem lembrado, não há como o prefeito fazer uma indicação meramente política. Há necessidade de um profissional com perfil técnico para fazer a gestão do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais. Vereadora Silmara. Ouça a parte também, a vereadora Silmara. Vereador Marcelo, fico surpresa com as falas aqui e agradeço aos colegas vereadores por terem ter tido solidariedade com a gente sobre essa situação. Precisei me impor porque uma das coisas que me incomoda com principalmente esse sujeito é a conduta, o comportamento dele quando as câmeras estão desligadas e o comportamento radical alterado quando se liga uma câmera e ele está sendo filmado. E estas inverdades que estão sendo propagadas aos servidores públicos nos causa muito desgaste. E nós estamos à disposição, sim, para explicar a verdade do que está sendo feito aqui, com a intenção de salvar o futuro do servidor. Então, eu parabenizo o vereador Marcelo, que de forma cirúrgica, Vossa Excelência tem explicado a situação. E, sim, não é popular aos servidores públicos nós votarmos coisas que eles, de forma incorreta, estão ouvindo todas essas mentiras. Então, eu agradeço ao senhor por esclarecer de forma tão transparente e cristalina essa situação, e agradeço também por terem aí tomado as nossas dores. E sim, a gente precisa se posicionar, porque quando as coisas estão sendo feitas de forma caótica, a gente precisa sim se posicionar e esclarecer para a população. Obrigada. Perfeito, obrigado também pela parte, vereadora Silmara. Eu encerro meu pronunciamento da tarde de hoje. Presidente, agradeço aí também os apartes dos colegas vereadores.